Olá, tudo bom? Hoje vamos falar um teminha bem diferenciado, que você já tem encontrado algumas pessoas por aí, só que você não sabe o que significa. Ou até mesmo você chega assim e fala assim, nossa, como aquela pessoa é retardada. Ah, seu idiota, seu imbecil. E você não sabe de onde vem esse tema. Então hoje nós vamos entender um pouquinho sobre alguns temas e de onde você tira essa palavra idiota, imbecil e débil, certo? Que você vai entender verdadeiramente o significado dessas palavras. Então, nós vamos falar um pouquinho de oligofrenia. O que é uma oligofrenia? Bem, esse termo vem do grego oligo, pequeno, frenia, mente, ou seja, mente pequeno. É uma deficiência do sistema global, tá? E ela é classificada por idade mental, tá? E QI. Bom, você às vezes pode ter 20, 30, 50, 60 anos, mas a sua idade mental não acompanha. Ela ficou parado lá atrás, com 1 ano, 2 anos, 3 anos, por algum problema que aconteceu, tá? Então, o oligofrênico, ele é classificado também pela idade mental, tá? Então, uma das classificações do oligofrênico é geralmente o idiota. Ah, você chama o pessoal de idiota, mas você sabia que o idiota, a palavra idiota vem de uma oligofrenia, ou seja, é uma pessoa que tem o pensamento de uma criança de 1 a 3 anos, tá? Então você pode ter 20, 30, 40, mas se você tem um crescimento, ela para o desenvolvimento dela mental aos 3 anos de idade. Então é uma pessoa que tá com 20, 30 anos, mas pensa igual uma criança de 1 a 3 anos, tá? E tem o imbecil. O imbecil é uma pessoa que tem o raciocínio de uma criança de 3 a 6 anos, ou seja, ela já desenvolveu um pouquinho melhor o seu raciocínio, já pensa um pouquinho mais, já toma algumas atitudes, ela já não precisa às vezes usar fralda, ela já sabe controlar os seus desejos, ela sabe pedir, ela fala um pouco mais, então o desenvolvimento dela intelectual, mental é um pouquinho maior. E tem o débil. O débil, exatamente débil. Débil, que a gente chama débil mental, é uma pessoa que tem o desenvolvimento de uma criança de 9 a 12 anos. Então, o desenvolvimento dele é bem maior. Então, ela já aprende, já sabe aprender, ela aprende a ler, ela toma algumas atitudes, ela tem algum comportamento. Só que o seu raciocínio jamais passa de uma criança de 12 anos. Então, ela sempre vai precisar de alguém. Mas, professora, o que pode causar isso? Várias coisas. Então, vamos entender a outra parte da oligofrenia, que é o QI, ou seja, consciente de inteligência. Todos nós temos um nível de inteligência. O maior nível que até hoje a gente conhece é o de Albert Einstein, que foi de 380 e mais alguma coisa, que eu não lembro agora. Mas Albert Einstein foi QI altíssimo. Se nós temos aqui conversando, discutindo, porque nós temos um nível de consciência bom, tá? Então, o nosso nível de QI pode variar muito. Então, o oligofrênio, a oligofrenia leve, tá? O nível de QI dele vai de 50 a 70. Então, o maior, se você for avaliar, fazer um teste de consciente de inteligência, vai estar entre 50 a 70, bem baixo, certo? Então, ele consegue cuidar dele, ele consegue trabalhar, faz algumas tarefas básicas, até se comunica entre si, tem um nível de comunicação normal, mas passa por aí, não passa disso, tá? Então, ele tem uma oligofrenia leve, quer dizer, o aprendizado dele, a vida dele vai ser muito restrito. Aí tem a oligofrenia moderada, que o consciente de inteligência dele é de 35 a 50. Já, você tá vendo que já tá caindo um pouco, tá? Então, o nível de consciência dele é bem leve. Então, ele tem uma fala limitada, executa as tarefas simples, tem um grau de deficiência muito grande. Então, às vezes você vê uma pessoa que tá lá. Eu sei. Ai, ai. E você nem sabe o que é. Pode ser um oligofrênico moderado,
que é o nível de inteligência dela é de 35 a 50, e ele não tem uma fala muito boa. E tem a oligofrenia severa, que essa é muito séria. Vai de 20 a 35. Viu como tá diminuindo o nível de consciência, tá? Então, aqui a capacidade dele é bem limitada de comunicação. Ele precisa ser treinado e tem dificuldade de controlar os seus infectos. Então, uma pessoa com oligofrenia severa vai ter que usar fralda, porque ele não consegue controlar. Tem uma deficiência muito difícil de falar. Então, tem aquela capacidade muito, muito, muito limitada. E tem a oligofrenia profunda, que é abaixo de 20. Então, eles às vezes chegam a ter retardos mentais muito severos. Às vezes você fala assim, professora, eu conheço uma pessoa que ela teve hipóxia no nascimento, então ela tem retardo mental. Então, exatamente, esse é um oligofrênico severo. Então, ele vai ficar lá na cadeira, às vezes, parado, olhando. Você vai ter que dar banho nele, vai ter que trocar a fralda, vai ter que dar comida, tá? E, às vezes, ele fica, muitas vezes, até imóvel. Então, a oligofrenia severa é muito grande, tá? Então, você viu que eu tenho a oligofrenia pela idade mental, que ela aumenta de 1 a 12 anos, e a por QI, que ela diminui por causa do seu nível de inteligência. O que pode causar isso? Muitas coisas. Hereditariedade, tá? Traumas durante o parto, tá? Ela pode ter sofrido algum trauma durante o parto. Infecções da mãe na gestação, tá? Ou até as infecções da criança depois do nascimento, tá? De repente ela teve uma meningite, nasceu, até 1 ano, 2 anos, ela teve uma meningite bacteriana, uma meningite. E aí o que aconteceu? Ela vai afetar o seu nível de consciência, o seu consciente de inteligência. E aí ela vai ter essa oligofrenia, tá? Então eu conheço às vezes paciente que é totalmente dependente de alguém, que não consegue nem conversar direito, tá? Então às vezes pode ser isso, tá? Então, claro, o quadro clínico muda muito de acordo com o grau da idade mental ou do QI, tá? Então, tem aqueles que vão ter uma conversa leve, não tem um assunto mais profundo, não conseguem aprender direito, tá? Tem uns que já têm uma aprendizagem melhor, você consegue treinar ele, tá? Você vai conseguir treinar para ter uma habilidade. Então, tem alguns que você consegue até colocar para trabalhar, porque ele tem um treinamento. Porque você vê uma criança até 12 anos, ela aprende muita coisa. Sabe até limpar a casa e cuidar de outras pessoas. Então, você pode conseguir fazer até ele voltar a trabalhar, tá bom? Então, a maior parte é genética, é de vários problemas que vem ocasionando, tá? Aí tem os sintomas, por exemplo, a hipóxia que eu falei no pré-natal, que pode ocasionar essas coisas. Então, os sintomas deles também chega a ser severos. Então, eu tenho que avaliar o grau de mental, o grau de consciência, para saber o que fazer com ele. Tratamento não tem muito o que fazer, porque não tem uma medicação especial. Então, o que a gente pode fazer é preventivo. Por exemplo, evitar que a criança caia da cama, evitar que a mãe tenha um parto complicado, evitar infecções da mãe durante a gestação ou infecções da criança depois da gestação, tá? Então, porque uma vez que a oligofrenia está instalada, ela é irreversível, ou seja, ela não volta mais. Ela é bem complicada, ela não volta mais, tá bom? Então, a gente tem que pensar bem nisso, ok? Tá? Então, os sintomas podem variar muito. Dificuldade para ouvir, às vezes ele te ouve, mas ele não consegue prestar atenção, tá? Então, o que nós temos que fazer com esses pacientes? Gente, os cuidados é ficar atento, saber prestar atenção, saber ouvir, tá? Porque às vezes a gente não tem paciência, porque ele fica... Você tá rindo, né? Que eu sei que você tá rindo, porque você gosta das minhas brincadeiras, né? Gente, não é pra rir, é pra gente respeitar.
ele tem um grau de deficiência muito difícil. Então, a gente tem que estar atento aos sintomas diversos, saber poder entender esse cliente e principalmente não entender só ele, entender a família, porque um oligofrênico não é só ele que está sofrendo. Lembra que eu falei? A família também sofre, e geralmente sempre sobra às vezes para a mãe, para um cuidador, que também pode entrar depois com um problema mental, com uma depressão, uma angústia, certo? Então a gente tem que abraçar essa família, abraçar esse paciente, estar atento aos sinais e sintomas e principalmente muito amor e carinho, porque na verdade eles são pessoas ingênuas, totalmente ingênuas, sem maldade nenhuma que nós temos. Então, às vezes, nós vemos maldade, mas eles não veem, porque a criança, ela tem a sua ingenuidade, ela tem a sua pureza. Eles são puros. Eles não têm maldade. Então, vamos abraçar os nossos pacientes, tratar com amor e carinho e cuidar deles, tá bom? Um beijo e até a próxima.